porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pai, a voz ela é minha, mas a palavra ela é tua. Não permita que saia nada do teu coração, mas que do teu coração a tua palavra venha ser liberada como uma semente fértil, caindo numa terra preparada para receber essa semente. Que essa semente ela brote, cresça e frutifica, porque a tua palavra não volta vazia. Assim nós te pedimos, fala conosco no nome de Jesus. O irmão pode se sentar. Glória a Deus. Aí pode sentar. Glória a Deus. Amém? Irmãos, o livro de Romanos, aos Romanos, Paulo, em prisão, ele escreve à igreja de Roma, a igreja que está em Roma. Algumas vezes nós já citamos esse versículo aqui na igreja, ou você já leu, ou já ouviu alguém falar. Mas o que me chama a atenção é que o apóstolo Paulo, ele na prisão, ele escreve as cartas às igrejas. Paulo, que antes era chamado de Saulo, era um fariseu e era também mestre, um homem que cresceu aos pés do maior teólogo da época, que era o Gamaliel. Ele ainda jovem se levantou contra a igreja de Deus e começou a perseguir a igreja de Deus. Ele pega cartas, documentos, autorizações com os sacerdotes, com as autoridades religiosas da época, para prender, matar, açoitar, para poder perseguir a igreja de Cristo Jesus. O maior perseguidor da igreja da época foi Saulo. E Saulo, indo a caminho de Damasco, para poder perseguir os cristãos que ali habitavam, no meio do caminho, dá-se um clarão no céu, e ele, atônito, ele cai, e ele vê os homens que estavam com ele, não ouviram e nem viram, mas ele pode ver o Senhor Jesus. E o Senhor pergunta para ele: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perseguia a igreja, e a igreja tem dono, o dono da igreja é Cristo Jesus. E quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo Jesus. Ele era o perseguidor da igreja, e Jesus se revela a ele e diz: por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? E Jesus se revela para ele: eu sou o Cristo, eu sou Jesus. Jesus se revela a ele, ele fica cego. É dada uma ordem para que ele continuasse o caminho da cidade. Ficou 3 dias naquela cidade. Os homens em si poderiam estar fazendo comentários, mas um homem que era tão valente, um homem destemido, o que foi que aconteceu? De uma hora para outra ficou cego. E muitas das vezes, a Bíblia não relata, mas eles poderiam dizer: com quem este homem está falando? Porque eles não viam e nem ouviam, mas Paulo viu e ouviu a Jesus no caminho de Damasco. Aleluia. E Deus, e Cristo Jesus
morava na cidade, e diz para ele: você vai lá na casa de Judas, lá na rua direita, lá encontra um homem chamado Saulo de Tarso. Na hora, o discípulo, ele se amedrontou. Mas, Senhor, esse homem é perseguidor da igreja, esse homem ele prende, esse homem ele mata, esse homem é inimigo da igreja. Não, você vai até ele, porque este homem, ele será um grande homem de Deus, é um grande chamado na vida dele. E esse discípulo, o Ananias, ele vai até aonde Saulo se encontrava. Ele vai até onde Saulo se encontrava. E ali, já chegando na paz do Senhor para ele, e ali conta para Saulo o que o Senhor Jesus falara para ele. Irmãos, Saulo, ele não aprendeu com Pedro. Saulo, ele não aprendeu com os discípulos. Ele aprendeu com o próprio Cristo. É por isso que todas as vezes que nós ministramos a ceia, tem um texto escrito por Paulo que diz: o que eu aprendi do Senhor. Ele está dizendo: eu aprendi com Pedro, eu aprendi com Tiago, eu aprendi com João. O que eu aprendi do Senhor. Ele ficou 3 anos na Arábia Saudita, e lá nesses 3 anos ele estava aprendendo com o Senhor. Eu não sei como ele aprendeu, mas ele ficou 3 anos afastado de tudo, aprendendo do Senhor. E quando ele voltou, irmãos, ele se tornou um dos maiores evangelistas, o maior abridor de igreja, o maior ganhador de alma. Mas também passou a ser perseguido, assim como ele perseguia a igreja quando era Saulo. Jesus muda o nome dele para Paulo, e quando muda ele, porque Saulo era o nome no mundo e Paulo é o nome na presença de Deus, ele começa a passar severas perseguições. Este homem, irmãos, ele sofreu muito por amor ao Evangelho. Hoje, a gente vê nas redes sociais, para poder atrair as pessoas: olha, tal dia é a noite do teu milagre, tal dia é a noite da tua vitória. E o povo anda atrás do milagre, anda atrás da vitória. Paulo, ele não pregava o milagre, nem pregava a vitória, ele pregava a cruz. Ele pregava a renúncia, ele pregava novo nascimento, e ele não era amado, não era bem visto, não era bem recebido. Existe